as chamas do inferno e o tormento eterno. Isso tudo nos leva a uma grande imaginação. As chamas do inferno vistas pela Bíblia são diferentes do inferno imaginado pelo imaginário do homem. Veja, começamos esclarecendo que Deus é amor. Portanto, inferno, fogo eterno, são expressões que nós precisamos relativizar ou mesmo entender como metáforas ou até mesmo como realidades que existirão, mas a eternidade delas dentro do amor de Deus. Porque em 1 João capítulo 4, verso 8, nos diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, como entender então chamas eternas a queimar, a fumegar e não deixando nem ramos nem raiz, como diz a Bíblia? Vamos ler isso daqui a pouquinho. Bem, ramos são aqueles lugares onde dá frutos, onde se tira as mudas. Quem vive num sítio sabe que para fazer uma muda de uma frutífera, de uma flor, de uma planta, muitas vezes usamos os ramos, cortamos, podamos o ramo e dele fazemos uma nova planta. Assim também a raiz é o que mantém o cerne da vida. Podada a árvore, lançada fora, muitas vezes rebrota pela raiz. O mal, portanto, precisa ser exterminado pelas raízes e pelos ramos, para que não haja novamente chance de que o mal volte a existir no mundo. Mas de onde vem então a expressão de um castigo eterno no fogo a consumir? Muitas ideias humanas, mas talvez essas ideias possam vingar na sociedade, porque nós temos na memória Sodoma e Gomorra. Foi dito de Sodoma e Gomorra que elas queimariam eternamente. Mas onde está o fogo de Sodoma e Gomorra hoje? Aquele lugar inóspito, reconhecido por ter muitas salinas, pouca água e nenhuma pessoa, foi exatamente o cumprimento da profecia de que Sodoma e Gomorra queimariam para sempre, mostrando o efeito do fogo. O fogo que exterminou para sempre ali, não há mais vida. Então nós temos uma outra percepção do fogo eterno. Bem, para não ficarmos apenas nas palavras dos homens, vamos seguir a nossa lição num roteiro maravilhoso onde o autor descreve as chamas do inferno segundo a palavra de Deus. A palavra eterno no hebraico rolam e no grego aion carrega diferentes significados dependendo do contexto imediato. Por exemplo, quando associada a Deus, vamos ver a eternidade diante de Deus, o fogo, a eternidade diante de Deus, está lá descrito em Deuteronômio capítulo 33, verso 27. O que é eterno no contexto de Deus? Antes de chegarmos lá, vamos seguir o estudo com Malaquias capítulo 4, verso 1. Malaquias 4, 1. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando terá fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Então a presença de Deus puro, santo, consome o pecador, e ali o fogo ateia neles, de forma que o juízo é o encontro com o santo, e o pecador então se consome. É o fogo que o destrói conforme as suas obras, para que não se reproduzam novamente nos céus. Judas, no verso 7, também nos diz: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade, a relações sexuais antinaturais, que aqui quer dizer, ou então alguns manuscritos dizem que Jesus foram após outra carne, foram a outros tipos de relação. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Já dissemos, Sodoma e Gomorra não estão ainda queimando, mas os seus efeitos foram exterminados. O pecado ali descrito deu trégua ao bem para a humanidade. Mateus, Jesus nos diz no capítulo 18, verso 8: se a sua mão ou seu pé te fizerem tropeçar, corte-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos dos pés ser lançado no fogo eterno.
Portanto, aqui mais uma expressão metafórica de linguagem, de reforço de linguagem. Se o teu pecado está nos teus olhos, na cobiça, no lançar os olhos para lugares e coisas e pessoas indevidas, é melhor arrancá-los fora. Ou seja, deixa disso. Não quer dizer que vai arrancar necessariamente fisicamente o olho, mas não dar lugar a esse sentimento. Se teus pés caminham para o mal, não vai arrancar a perna, mas Jesus estava querendo dizer, não ceda a essas tentações para o mal. Bom, Mateus 18 nos dá essa visão do eterno a ser consumido. Aquilo que é eterno e que consome. Pois então nós temos para Deus o eterno. Agora sim, Deus, no Deuteronômio capítulo 33, verso 27. O que é a eternidade para Deus, para que nós possamos entender esses castigos eternos? O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo, eles estão os braços eternos. Os braços eternos, e ele enxugará os inimigos da sua presença, expulsará os inimigos da sua presença, dizendo, destrua-os. A destruição do mal é para sempre. E os nossos inimigos que produzem o mal, que nos forçam a estar nesse mundo de aflições, esses serão exterminados com o mal, de forma que para Deus o mal jamais retornará. Isso aconteceu lá com Jesus Cristo, quando foi crucificado naquela cruz. Nunca mais ele será crucificado, porque a palavra de Deus diz que o sacrifício de Jesus foi uma única vez capaz e suficiente de trazer a salvação para toda a humanidade, para todos os homens, para todos os pecadores, seja qual for o pecado, Jesus te alcança e te salva para sempre. Aquele que crê em Deus, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará, diz a palavra de Deus. E agora sim, nós estamos caminhando com Deus para e pela eternidade. De forma que para Deus a eternidade é algo que realmente não tem fim. Assim como ele não teve início nem fim, é eterno, nós vamos compreender o conceito de eternidade quando estivermos com o nosso Deus. Mas para ele, o mais importante na eternidade é exterminar o mal. Em Êxodo capítulo 21, verso 6, o que é a eternidade para o homem? Eu lembro Gênesis, quando Jesus disse depois do pecado, és pó e ao pó tornarás. Capítulo 3 de Gênesis. Mas em Êxodo 21, 6, nós temos a seguinte palavra. O seu senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. A eternidade para o homem é por toda a vida do homem. Aqui a referência é a eternidade. Furou a orelha, aquele homem que quer continuar sendo, no tempo antigo, sendo escravo. Se afeiçoou ao seu senhor por ter sido bem tratado, ou quis continuar como escravo, furava a orelha como sinal de fidelidade eterna. Ele era um escravo por opção, um servo por opção, porque ele fazia bem servir ao seu senhor por ser bem tratado. Ele era um empregado bem tratado, queria continuar assim. Então aqui nós vemos que a expressão eterno é porque ele iria ficar fiel até a morte, não pela eternidade, não nos céus, não para todo sempre, para a existência do ser humano. Temos então o segundo conceito de eternidade. Para Deus, o eterno eternamente. Para o homem, eterno enquanto dure. Tem até uma música que falava sobre isso, a gente via por aí. Mateus capítulo 25, verso 41. Mateus 25, 41 diz, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Aqui nós estamos vendo Jesus dizendo da sua vinda, da sua volta para julgamento. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, o fogo eterno foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas aqueles que insistem em seguir nessa sina diabólica, o desfecho será o mesmo, o fogo eterno. E ali se consumirá eternamente. Será que Satanás vai ficar no fogo eternamente e com ele aqueles que seguirem os conceitos do demônio?
Veja, vou repetir então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Eles também vão para o fogo. Mas quanto tempo será que isso vai durar? Malaquias 4:1. Pois certamente vem o dia ardente como a fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, terá fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará galho algum. Mas vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo a cura em suas asas. E vocês soltarão como bezerros soltos no curral. A alegria da liberdade do pecado e do mal, e dos maus e de Satanás, que vão estar no fogo eterno. Eles no fogo eterno, mas você tem uma promessa diferente. Para você não é o fogo destinado a Satanás, porque você não caminha os passos de Satanás, você não vai na trilha que ele constrói, você vai no caminho rumo ao céu, rumo à nova Canaã que vai ser estabelecida aqui nessa terra depois do milênio do juízo, um planeta restaurado. É preciso realmente que o fogo consuma toda a poluição, todo o mal, toda a tragédia, todos os venenos espalhados pelo homem nesse planeta e purifique a terra para ser reconstruído aqui um novo planeta. Esse é o método que Deus vai usar para a purificação minha, sua e do planeta. E os maus, não, esse fogo não é para a purificação, porque diz a palavra de Deus, não sobrará galho, não sobrará broto, não haverá mais vida. Veja, o fogo consome, mas os galhos ficam à beirada do fogo, a raiz ficam fumegando por dias a raiz e o galho escapa do fogo. Vira e mexe, nós precisamos remexer a fogueira e colocar de volta os galhos no centro do fogo, porque senão ele escapa. Mas no fogo de Deus, mal algum escapará. Todo o galho, tudo aquilo que pode reproduzir, tudo que poderia virar uma nova semente do mal, vai ser exterminado. Pois bem, vamos a Deuteronômio 32, verso 9. E aqui nós temos a seguinte palavra. Pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó, a herança que lhe coube. Portanto, nós somos herança do Senhor. E, lógico, ele não vai pôr fogo em sua herança. Mas veja, se o fogo fosse um fogo eterno, onde as pessoas ficassem ali sofrendo eternamente com o diabo, e o diabo também sofrendo eternamente, isso não seria, de certa forma, um espetáculo horrendo para os céus? Deus vivendo no próprio inferno? Na condenação, um tormento constante para todos os santos. Saber que algum parente está lá ardendo, sofrendo. Saber que o mal continua com a possibilidade de existir. Porque quem sabe escape da fogueira. Uma faísca, uma fagulha com o vento, muitas vezes incendeia uma floresta. Como aconteceu, Satanás, o anjo portador de luz, o Lúcifer, acabou incendiando o mundo com o mal. Estamos livres disso, pois Jesus já nos libertou com o seu sacrifício na cruz. Por isso, Salmos nos diz, capítulo 36, verso 9. O salmista diz, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Nós não vimos e nem vivemos para as trevas. Assim que Deus chegou a esse planeta, a primeira coisa que ele disse foi, haja luz, porque Deus é o Deus da luz. E nós não vamos viver em trevas nem em inferno. Estamos livres desse pensamento agora e livres de qualquer tormento de natureza eterna. A eternidade do tormento é em seu efeito, um efeito que vai fulminar os maus, os males, o diabo e seus seguidores. Essa promessa não é para pôr medo nos filhos de Deus, antes para animar. Ezequiel 33, verso 11. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Porque você vai morrer. O plano de Deus, ao demonstrar o futuro, ao fazer-nos ver o que vai acontecer no futuro próximo, quando o juízo vier, o fogo vier, então
Ele está dando uma oportunidade, uma advertência para que nós escapemos do fogo, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, muito menos na sua. Ele quer que nós escapemos da maldição do pecado e da consequência do pecado. Olha como Deus trabalhou para isso, vindo dos céus e morrendo em nosso lugar, experimentando a mais terrível dor, a pior morte e toda o escárnio, a desgraça. Anjos observando isso, o universo contemplando com pesar o Filho de Deus sendo assassinado por Satanás, por homens maus, e sabendo da profecia que eles também vão encontrar isso logo mais como justiça de Deus. A justiça de Deus, portanto, ela é uma libertação para os bons, para que possam viver na felicidade e não na iniquidade. Apocalipse 20, verso 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outros livros foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Portanto, o sofrimento na morte vai ser rápido, um tormento proporcional à maldade. Homens muito maus vão experimentar um pouco mais da dor da morte. Por quê? Porque eles estavam muito distantes de Deus. Satanás, mais distante ainda, vai sofrer muito mais, porque ele vai pagar inclusive o preço pelo pecado teu e meu que fomos redimidos na cruz. Nosso pecado foi perdoado por Jesus, por Deus, na cruz, no sacrifício substitutivo, onde Jesus substituiu você e a mim na morte. Mas Satanás tem uma dívida. Ele é o grande pai da mentira, o pai do pecado, e ele vai enfrentar um julgamento mais severo. Até porque ele que conviveu com Deus tanto tempo nos céus, ainda tem um vigor maior que o nosso. E para destruí-lo, com certeza, o fogo precisa ser maior, mais quente, mais tempo. E com isso, o mal se exterminar para sempre. Você está assistindo Vê e Entende? Você viu e entendeu essa palavra? Seguiu essa mensagem? Se não, manda um comentário, uma pergunta. Vamos ampliar esse assunto durante essa semana, falando sobre o fogo eterno e falando sobre as chamas do inferno. Outros versos, outras conotações, mas você precisa seguir a gente, compartilhar. Segue aí, hashtag Vê e Entende, manda esse link para outras pessoas. O V com acento circunflexos são 3 E's. Vê e Entende. Vê e Entende. Siga, curta e compartilhe e ore com a gente. Pai querido, sabemos da tua intenção de nos salvar desse mundo que ruma para a destruição. É caos por toda parte, é terremoto, maremoto, doenças, pestes, pragas, maldade humana, fome causada pelo abuso de alguns na riqueza, fazendo outros esfomeados. Tudo isso, Senhor, são sinais da tua volta. Jesus disse isso para nós. E confiamos na promessa da nossa redenção, da nossa salvação. Essas pessoas que estão assistindo são meus queridos. Nós estamos juntos em adoração a Ti. Eu peço que o Senhor abençoe a todos eles com as ricas bênçãos dos céus, livrando-os do mal e do pecado, para uma vida santa e santificada, de acordo com a Tua vontade. Uma vida de alegria, de paz, de bênçãos, que só o Senhor pode dar nesse mundo turbulento. A Sua paz é o que eu peço para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Vem e entende, vem com a gente. Não fique no fogo. Vamos rumo a Canaã, aos céus, a nova terra, onde novos seres transformados, você e eu, seremos agora a imagem e semelhança de Deus. Vem com a gente. Paz e graça.